Ben Patrick, conhecido pelo perfil Knees Over Toes Guy, é um youtuber, blogueiro, instagrammer que se tornou muito famoso nas últimas semanas em decorrência do seu conteúdo que acabou viralizando, falando sobre o treinamento das articulações dos membros inferiores, mais especificamente do joelho e do tornozelo. Nesse vídeo eu vou estar comentando um pouco sobre o conteúdo que ele propõe no canal dele e dar também um pouquinho da minha opinião embasado nos estudos que eu já fiz sobre treinamento de força e na minha própria experiência nessa área. Muito prazer, meu nome é Gabriel, do site Pentagonal Training, e bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, eu acho que é extremamente importante a gente comentar o seguinte, tá? O trabalho desse rapaz, ele é extremamente recente, entretanto ele vem de uma experiência relativamente grande. Pelo que eu pude pesquisar, porque afinal de contas eu não conheço o cara pessoalmente, assisti bastante dos vídeos que ele postou no YouTube, quase todos, e li as postagens do Instagram. Ele era um atleta de basquete que acabou lesionando o tornozelo e o joelho, passou por diversos profissionais da área da saúde, falaram que ele nunca poderia saltar novamente, né? Indo um pouco contra esse conceito, aí você pode julgar se isso é bom ou ruim. Ele acabou estudando por conta própria e aplicando diversos do conhecimento que ele adquiriu nele mesmo, e a partir daí criando uma experiência, né, e testando com outras pessoas, incluindo outros atletas, membros da família e tudo mais, tá? Mas o que tem de diferente? Por que esse cara ficou tão popular recentemente? Eu acho que a base vem de uma brincadeira que ele fez com o próprio termo, né, Knees Over Toes, que seria você passar o joelho da linha dos seus pés ou até dos seus dedos. Esse é um tipo de conselho que é muito comum para as pessoas que às vezes são fora do treinamento de força, tá? No que diz respeito a como evitar lesões. Você estaria não colocando seu corpo em posições comprometedoras, evitando essa lesão, e essa seria a chave. Entretanto, ao realizar movimentos de salto, é praticamente impossível. Você faz aí o teste, se você não estiver sentado e tiver em algum lugar que você tem um pouquinho de espaço, tenta pular sem passar o joelho na frente do seu pé. É algo extremamente difícil, né? Então é impraticável, tá? Então ele duvidou desse conselho. A gente vê isso aparecendo até no próprio treinamento de força. Você vai assistir o meu vídeo sobre agachamento, eu comento um pouquinho disso, tá? É comum, mas a gente tenta evitar. Porque o que acontece, né? Geralmente esses movimentos que tem muito ênfase no quadríceps e nos flexores do quadril vão jogar o joelho lá pra frente, tá? Isso é essencialmente ruim, daí que vem grande parte da informação que ele passa. Não é essencialmente ruim. Entretanto, é claro que se a articulação não estiver preparada, os tendões não estiverem preparados, a musculatura envolvente, a musculatura que coordena o movimento, a musculatura que resiste ao movimento estiver fraca, isso com o passar do tempo vai gerar problema. Mas a ideia dele é basicamente, assim, algo que é extremamente básico, é bobo, é algo que eu falo aqui no canal várias vezes, que é o seguinte: você não tem que reclamar da tarefa, você tem que falar que a tarefa é culpada da lesão. Você que pode não ter os pré-requisitos para a tarefa. Se você tiver força suficiente na amplitude de movimento para realizar aquele exercício, você vai fazer sem ter problema. Agora, se você não tiver, você também vai fazer, mas com muito problema. Isso vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Falando do agachamento, né, a gente vai falar para não confiar tanto assim no movimento de joelho, porque a gente quer duas coisas. Primeiro, que mais massa muscular mova mais carga. Então, você pode fazer um exercício essencialmente por quadríceps, ou você pode fazer um exercício que coloca em partes equilibradas: quadríceps, posterior de coxa, glúteo conjunto adutor da perna, abdominal. Então você está usando vários músculos versus usar um ou dois. Usar mais, você move mais carga. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: você tende a diminuir as suas chances de lesão se você colocar musculaturas que equilibram o movimento da articulação. Por quê? Justamente por você equilibrar a força, tá? Você colocar um pouquinho de tensão atrás, um pouquinho na frente, um pouquinho dos lados, faz com que isso se distribua e com o passar do tempo você não gere aquela chamada lesão de movimento repetitivo, você não gera esse tipo de inflamação por movimentos repetitivos. É tão simples assim. Quer dizer que o exercício é errado? Não. Um atleta olímpico vai ter que fazer isso, porque faz parte do esporte dele. E tem como fazer isso sem gerar muita lesão? Tem, mas você tem que fazer da maneira certa. Eu costumo brincar aqui no canal, isso agora é uma opinião minha, que esse tipo de foco em forma e tudo mais, ele traz excelentes ganhos muito rápido, tá? E nem sempre a gente quer ganhos tão rápidos assim, porque a gente tem que desenvolver os nossos tendões, nossos ligamentos, nosso cognitivo, o nosso ego, tudo isso tem que caminhar junto, pessoal. Então eu tendo a gostar de um negócio que pode ser um pouquinho mais difícil no começo, pode fazer você ter um ganho um pouquinho mais devagar, mas que você consegue caminhar com tudo junto o resto da vida, ao invés de fazer tudo muito rápido e acabar em 2, 3 anos. Enfim, isso é só falando sobre o nome, né? Knees Over Toes. Agora é sobre o conteúdo, cara. Ele vai estar focando muito em prevenção de lesão,
para atletas assim de movimentos mais explosivos, atletas de corrida e, claro, o basquetebol, que é o esporte onde ele vem. Então ele preocupa muito com o salto, tá? Isso não aplica tanto no treinamento de força assim, entretanto, muitas pessoas não fazem só treinamento de força, inclusive usam como ferramenta, né, para melhorar algum outro tipo de performance esportiva. Isso eu acho que é realmente muito inteligente. Eu não acho que o cara inventou a roda, eu acho que existem diversos outros autores antes dele que falam sobre isso, e infelizmente ele fala pouco sobre as referências. Eu não consegui achar um podcast onde ele comenta de um livro que ele leu, então aí eu ainda não consegui ler o livro, mas eu reconheci pelo nome, sabe? Então assim, fica um pouco difícil e eu acho que é um pouco de sacanagem você estar no ombro de gigantes sem reconhecer sobre isso. Por isso que eu sempre falo aqui no canal dos autores e de onde eu tirei o conhecimento que eu tenho, tá? Entretanto, nada que ele falou, ele inventou a roda. Por quê? Porque é um princípio básico, o pessoal que trabalha com fisioterapia, terapia ocupacional e prevenção, é você restabelecer movimento, você ganhar flexibilidade e você fortalecer o movimento naquela amplitude, ganhando mobilidade. Ele faz isso como? Pro tornozelo. Ele fortalece o pé, fortalece a panturrilha, a canela, né, a parte da frente, vamos dizer assim, através de muitos exercícios de tibial anterior, para conseguir amplitude de movimento, sem ter desconforto, lesão e problema no tornozelo. O tornozelo forte consegue mover mais, consegue mover melhor, consegue saltar melhor. Da mesma forma, o joelho, ele trabalha o quê? Parte anterior, quadríceps, iliopsoas, ele trabalha a parte posterior, com posterior de coxa, trabalha também novamente panturrilha, a parte anterior, a parte posterior, para ele ter uma amplitude de movimento perfeita no joelho e conseguir saltar, tá? E isso é básico, isso não é novidade, isso está viralizando simplesmente, eu imagino, né? Porque ele é um cara jovem, ele é um cara que posta muito vídeo sem camisa, tá em forma, faz uns negócios legais, então isso acaba viralizando, sabe? Mas eu até, em certa parte, fico feliz que o cara tá viralizando com um tipo de conteúdo bom, ele não tá enganando ninguém, assim, pelo menos eu pude perceber isso, nunca comprei um programa do cara para poder fazer um review do programa dele, tá? Mas pelo que eu vi, ele tem vídeo falando sobre treinamento de quadril, joelho, tornozelo, e tudo isso ele fala, gente, a gente vai pegar um exercício, se você não consegue fazer com carga, começa com o peso do corpo, começa aliviando, diminui um pouco a amplitude e vai aumentando com o passar do tempo. Eu gostaria de tomar um momento agora para poder falar que eu estou aplicando alguns dos conselhos que ele dá, porque falei recentemente das minhas questões com o meu quadril, principalmente no posterior de coxa e glúteo, mais sobre isso para frente no vídeo, tá? Estou aplicando movimentos que ele utiliza para ganho de amplitude de movimento e fortalecimento. Mais precisamente, tá? Eu vou estar tentando passar algumas imagens aí, se eu conseguir pegar, do chamado ATG Split Squat, que seria o Split Squat, o agachamento unilateral ass to grass, ou seja, com amplitude completa até o glúteo chegar perto do chão, tá? Isso é um movimento que eu estou fazendo, eu tive muita dificuldade, para mim já chamou a atenção, porque eu tenho uma certa rigidez excessiva nos meus flexores de quadril, então eu introduzi. Eu faria o treinamento de flexor de quadril que ele faz? Isso eu não faria por enquanto, porque eu já tenho rigidez demais, eu tenho que primeiro ganhar amplitude de movimento, para depois fortalecer, então não estou nesse ponto. Então assim, o conselho, se você tentar pegar tudo que ele está falando e colocar, talvez você tenha problema, porque se você tiver hiperlordose e ficar treinando iliopsoas e quadríceps demais, sem ter os ganhos de amplitude de movimento, sem resolver gerar rigidez na porção posterior, você não vai resolver e você pode provavelmente piorar o seu problema. Você vai ter um alívio ali de algumas horas e daqui a alguns dias você vai piorar, entendeu? Então tem que ter uma pitadinha de sal, não dá para pegar tudo e fazer do jeito que ele está falando. Você tem que aplicar. E aí vai entrar a minha crítica, tá? Eu não queria fazer esse vídeo falando só de crítica, então eu já fiz aquela rasgação de seda e eu realmente acompanho o rapaz, tenho seguido, me inscrevi no YouTube, estou vendo tudo que ele está postando aí, mas eu tenho uma discordância, que é a ausência, né, do trabalho dele falando sobre treinamento de glúteo. Eu assisti até uns vídeos dele falando sobre quadril, ele fala pouquíssimo de treinamento de glúteo, ele passa tipo assim um exercício e ainda assim é uma hiperextensão que é mais um movimento de posterior, de eretores da coluna do que de glúteo, tá? Então eu acho que falta isso, principalmente para as pessoas que têm objetivos de performance atlética. Ele, por exemplo, recomenda o sled de costas para você trabalhar ainda assim quadríceps, principalmente vasto medial, que é o músculo que faz a extensão completa do joelho. Vamos dizer assim que, imagina que seu joelho está aqui, é um músculo que leva o seu segmento inferior da perna lá na frente, né? Contraindo tudo e fazendo a movimentação da patela. É um músculo que pode ficar muito enfraquecido, principalmente em populações mais idosas. Bom, isso é ótimo, mas o sled de costas também, ou de frente, sei lá, depende do referencial, é excelente para o treinamento de glúteo e falta bastante, na minha opinião, ele falar de treinamento de glúteo é essencial para o funcionamento do quadril, tá? Por isso que também não posso aplicar tudo o que ele está falando, porque eu preciso de fortalecer meu glúteo. Tenho feito muito isso com muita seriedade, então faltaria isso se eu não tivesse essa sagacidade, simplesmente tivesse
pegado o que ele falou e colocado de qualquer forma. Então acho que é uma das coisas que ele poderia melhorar. Eu sei também que ele não tem exercícios com ênfase tão grande na amplitude de movimento do glúteo nos programas dele, então também faltaria aí, mas eu não tô com um aqui para poder fazer um review, tá? Essa é mais a minha opinião de forma geral. Eu queria fazer esse vídeo aqui no canal justamente porque eu acho que é um conteúdo legal, vale a pena ser assistido. Muitos de vocês que estão vendo aí meu canal vão se beneficiar, porque eu sei que tem gente aí que faz esportes de atletismo, vamos dizer assim, com movimentos mais atléticos, faz corrida, futebol, por exemplo. Você corre, às vezes você pula também, existe esse componente, mas o pessoal de futebol americano, o pessoal de basquete, tem vários tipos de esporte aí que vão se beneficiar. Ele fala muito, por exemplo, do treinamento do pé, que é algo que atletas aqui no Brasil praticamente não existe, mas é muito importante para a prevenção de lesões no joelho, sabe? O pessoal da luta, que eu sei que tem gente que mexe com luta aqui no canal, o trabalho dele é excelente também para prevenção de lesão, ganhar mobilidade. A luta às vezes você tem que abrir muito a perna e tudo mais, tudo isso. Ele também fala um pouquinho nos membros superiores, né? Por exemplo, a articulação do ombro, ele fala pouquíssimo, mas eu vi um vídeo dele, acho que 1 ou 2 semanas atrás, falando que ele está estudando para poder aplicar, que é ótimo, né? Assim mesmo que a gente quer, não quer que o cara invente nada só porque ele ganhou uma popularidade, tá? Mas recomendo vocês darem uma olhada, e se vocês conhecerem, deixa aí o feedback, o que você acha, e se não, dá uma olhada, vou deixar o link aqui na descrição e tudo mais, você pode pesquisar Knees Over Toes Guys, provavelmente vai estar no nome na thumb, tá? E vê aí o que você fala, e volta aqui e me manda uma mensagem também, quero saber a opinião de vocês sobre isso, beleza? Se você gosta de vídeos sobre treinamento de força, postura e assuntos relacionados, não deixe de dar uma olhada aqui no canal Gabriel Martins Fitness. São mais de 500 vídeos com assuntos e abordagens totalmente exclusivas, disponibilizados totalmente de graça. Tudo que eu peço pra você é que, se for possível, ajudar o canal. Você pode fazê-lo de maneira direta, como por exemplo, uma doação no meu Pix, gabrielmartinsfitness@gmail.com, através do PicPay, do PayPal e até uma carteira Bitcoin. Caso não seja possível, você pode fazê-lo de maneira indireta, deixando aquele joinha, escrevendo um comentário de 3 a 5 palavras. Isso já ajuda bastante o crescimento do canal.